tendo em vista que o propósito é estar vivo, cuja palavra avivamento quer dizer isso, está vivo. Eu quero ler um texto por demais conhecido, que está no livro do Gênesis, no capítulo 37, versículo 14 e o 15. Com base neste texto, eu gostaria de falar sobre sobreviver. O texto diz o seguinte: e ele lhe disse: ora, vai e ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava perdido pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E achou um varão, porque estava perdido pelo campo, ou andava errante, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? Gostaria de tomar este texto para falar-lhes de forma estimulativa, pois eu sei que estou pregando e vou pregar para pessoas que têm propósitos, sonhos, perspectivas, e seguramente para pessoas que são seres humanos, e como seres humanos estão passíveis de erro, estão passíveis de querer desistir. Queridos, o texto está inserido no primeiro livro da Bíblia Sagrada, e é uma história por demais conhecida de todos nós, através dos louvores e das ministrações. Portanto, eu quero tomar algum propósito que está no meu coração com esta mensagem, para estimular-nos a perseverar e a estar vivo. Se nós observarmos dentro do contexto, há um projeto de avivamento. Um projeto de avivamento que a gente vai descobrir nas entrelinhas, porque o termo geral, este projeto foi levantado por Deus em preservação da vida. Se nós observarmos o texto e a história, ela é tão contundente, porque ela nasce de uma impossibilidade. Haja vista que a Bíblia diz que o personagem central da história era uma impossibilidade, tendo em vista que sua mãe era estéril e não havia probabilidade humana de ele existir. Portanto, esta história de um jovem é tão contundente, que tantos assuntos e personagens importantes no livro do Gênesis, mas a história deste projeto, deste jovem, ela toma cerca de 30% de todo o livro do Gênesis. Mais precisamente, 28% do livro do Gênesis, ele relata a história deste jovem. Um terço quase que do livro. Para os irmãos ver a contundência deste projeto. A Bíblia fala que José era o 11º filho de Jacó. E como os irmãos são sabedores, leitores e ouvidores da Bíblia, a Bíblia diz que ele nasceu já na velhice de Jacó, tendo em vista que quando Jacó casa com Raquel e com Lia, a Bíblia diz que o seu amor era pendente a Raquel, portanto ela era estéril, e isto significava vergonha, porque a esterilidade era o ápice da vergonha para a mulher, tendo em vista que a mulher judia ou hebraica, ela desde a criança, na cultura, ela é formada, ela é criada para ser submissa, ela não tem muitas opções pela cultura. Então,
quando uma criança nasce do sexo feminino, a partir de que ela se entende de gente, a partir de 4, 5 anos para frente, a obrigação da mãe é já ensinar ela a ser submissa e aprender algumas funções domésticas. Quando ela chega a 12 anos de idade, então ela se torna, uma forma que ela já está pronta no contexto da casa. Ela já sabe cozinhar, ela já sabe cozer, já sabe bordar, ela já sabe ser submissa. É por isso que nesta cultura, quando uma adolescente, quando a moça completa 12 anos, então a partir daqui as parteiras já começam a examiná-la cotidianamente, para que no primeiro sinal de puberdade já indica que ela está pronta para casar. É por isso que os irmãos veem que na cultura oriental geralmente se casam, na maioria, moças a partir de 12 anos, porque já está pronta para ter filho. Quando a probabilidade ela não tem o sinal de puberdade, ou no contexto da geração ela não produz, ela se torna um opróbrio. Um opróbrio é o ápice da vergonha da cultura, é quando a vergonha se torna pública. Então, quando ela não tem filhos, não só ela, mas toda a família é sujeita à vergonha. Então, geralmente, algumas famílias descartam estas pessoas. Portanto, a Bíblia diz que quando Jacó casa, a decepção posterior vem, porque Lia vai tendo filhos, a vergonha, o sentido de competitividade sem resultado era tão grande que Raquel dava sua serva para que Jacó assim tivesse um contato físico, para que pudesse ter filhos em nome dela. Com tanto tempo passa, o tempo vai passando e a história vai mostrando esta mulher com mistério. Portanto, Deus dá umas condições que a gente não consegue entender. A Bíblia diz que por fruto de uma mandrágora, uma planta aparentemente medicinal, quando Lia troca as suas mandrágoras com Raquel, só por uma noite com Jacó, então a Bíblia diz que Deus intervém, e quando Deus intervém, Ele abre a madre, Ele abre o útero que estava fechado. Então é a partir daqui que a Bíblia diz que no meio de uma impossibilidade, ela engravida, e quando ela engravida, quando nasce, é um menino, e se chama José. Por isso o nome significa Deus acrescenta, o que Deus vem acrescentar. Então este menino vai crescendo como o fruto amoroso, porque era fruto de uma velhice, era fruto de uma impossibilidade. Portanto, com poucos anos depois, ele tem um irmão, só que aquele nascimento do seu irmão paterno e materno causou um trauma, porque no parto de Benjamim, a Bíblia diz que a mãe perde a vida. Isso implica dizer que este moço perdeu a mãe muito novo, ainda muito jovem, e os irmãos sabem, com todo respeito, obviamente, mas um menino que cresce sem o afeto, sem o carinho da mãe, ele jamais vai ser igual àquele que cresce aos cuidados da mãe. Ele agora começa a ser criado praticamente pelo pai e pelas servas de Jacó, ou seja, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo. O interessante é que a Bíblia diz que chega um momento que Deus vê lá na frente, Deus vê muito além do homem. Então resolve Deus criar e dar um projeto de avivamento para manter o povo vivo, para manter a esperança viva. Então, quando Deus vê lá na frente, o projeto de Deus vai muito longe. Então diz a Bíblia que era comum, e os irmãos hão de convir, que eles sobreviviam do agronegócio, era o campo, era a pecuária.
que dava rentabilidade, que dava sustentação de vida para estas famílias que aparentemente eram nômades, não tinham lugar certo para fixar, na esperança da terra que Deus iria lhe dar. Então a Bíblia diz que, como era comum eles lidarem com o animal, com o campo, e um dia em um campo, aí Deus vai no meio da impossibilidade, aonde ninguém esperava, na vida de um adolescente. Então a Bíblia diz que aquele adolescente tem um jovem, aquele adolescente tem um sonho envolvendo a tarefa do dia a dia, que era o trabalhar no campo. E naquele sonho, diz a Bíblia, que aquele moço teve um sonho que eles estavam colhendo, fazendo os seus molhos, e de repente todos os 11 molhos os peitos, e só o molho que ele tinha ficou de pé, e os outros se inclinaram, e isso tornou uma perturbação. Os irmãos hão de convir que tem sonho que a gente sonha, mas no outro dia vai desaparecendo, a gente não lembra. Mas tem momento que a gente passa um dia, 2 dias, 3 dias, e aquela coisa fica impressa na nossa mente. Então ele agrega isso à sua vida. Como depois Deus me dá o outro que dizia que o sol e a lua também se inclinavam, e isso se tornou uma chama tão acesa dentro do seu coração, que chegou ao ponto dele contar o que viu. Veja que era simples, ele conta de uma forma tão coerente, de uma forma tão contundente, que a Bíblia diz que chamou a atenção dos seus irmãos, chamou tanta atenção que já os perturbou, já deixaram-lhes perturbado por conta dos seus irmãos. Quando ele conta, os próprios irmãos menosprezam, não dão valor, e diz: porventura nós vamos nos inclinar diante de você, e sai rindo, sai zoando, sai zombando, como aquilo não fosse verdade. Posteriormente ele vai ao pai e à mãe e conta o que Deus lhe mostrou, o sonho que teve. O pai sentiu um peso de responsabilidade tão grande que fez a mesma questionamento: será que eu e tua mãe um dia vamos nos inclinar diante de ti? Porém a Bíblia destaca que, como Jacó tinha experiência com Deus, ele conhecia a Deus desde o Jaboque, desde o sonho da escada que Deus lhe mostrou, não esqueceu. A Bíblia diz que ele guardou no coração aquele pormenor. E por José ser filho da velhice, ser criado praticamente sem a mãe, então o amor do pai se apega a ele. Porém, veja que era comum na área da pecuária que os irmãos, eles tinham que cuidar do rebanho, e geralmente eles passavam dias no pasto melhor, eles saíam pastoreando, e às vezes passavam 10 dias, 15 dias sem voltar, até um mês, mas a notícia chegava sempre para o pai: como é que está o rebanho? A notícia chegava: estamos bem, o rebanho vai bem, está tudo sob controle. Então a Bíblia diz que chegaram eles no vale de Hebron. O vale de Hebron, ele estabeleceu a tenda, e dali ele envia os seus filhos para pastorear o rebanho. Vejam que aqueles 10 saíram porque José e Benjamim não vai junto, porque ainda eram novos, ainda precisavam ter experiência maior. Pelo risco do campo precisava ter homens mais experientes por causa dos animais e do deserto. Então os 10 mais velhos se juntaram e saíram para pastorear o rebanho desta família. Eles partem de Hebron e vão com um destino final determinado pelo pai. Vocês vão até Siquém, e em Siquém é o ponto final, e de lá eu quero saber notícia, eu quero saber como vocês estão em o rebanho. Então a Bíblia diz que eles partiram, só que entre linhas a Bíblia diz que passaram dias e não chegavam notícia. Passaram um dia e Jacó não tinha nem notícia dos filhos e nem notícia do rebanho, e isso ia preocupando Jacó, isso ia deixando-lhe desesperado. Não sabia ele que já era Deus traçando um projeto de avivamento para no futuro. Portanto chegou um período que a notícia
notícia dos irmãos, dos filhos do rebanho demorou tanto que a Bíblia diz que Jacó teve que mandar alguém, nomear alguém para supervisionar como estavam os irmãos e o rebanho. Então é quando a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que Jacó chama José, porque Benjamim era mais novo. Então Jacó sabia dos riscos, Jacó sabia da adversidade, mas precisava de notícias. Então ele chama José e ele traça o projeto certinho. Veja que no projeto de Jacó tem começo, tem meio e fim, início, meio e fim. Ele chama José e diz: eu preciso ter notícia dos teus irmãos e do rebanho. Portanto, filho, você vá a Siquém. Veja que Jacó já sabia o ponto final. Você vá até Siquém e você vá, você vê e você volta. Então veja, você vai, você vê e você volta. Então o projeto de Jacó era todo planejado, era todo certinho, início, meio e fim, e o fim era Siquém, e em Siquém volta. Então a Bíblia diz que quando ele ouve as instruções, a Bíblia diz: assim saiu José de Hebrom a Siquém. Geograficamente falando, era cerca de 80 quilômetros de Hebrom para Siquém. Este era o caminho, era o projeto do homem, era a visão do homem, era o tratado de Jacó. Você vai, você vê, você volta. Você vai, você vê, você volta. Porém José vai a Siquém. Não sabia Jacó que o projeto de Deus era, o fim era no Egito, era de Hebrom para o Egito, mas o de Jacó terminava em Siquém. Então a Bíblia diz que José sai de Siquém, sai de Hebrom rumo a Siquém, para ter notícia dos seus irmãos e do rebanho. Portanto, a trajetória de Deus era diferente da do pai. A rota que Deus traçou era diferente do qual qualquer pessoa imaginou. Então já José parte de Hebrom, chega em Siquém, cumprindo todo o pormenor do projeto do pai. Quando ele chega em Siquém, tem uma surpresa. Qual é a surpresa, pastor? É que os irmãos não estavam. Veja, o rebanho não estava. Aqui terminava o plano de Jacó. Os irmãos saírem de Siquém não podia, porque no projeto do pai era Siquém. Então quando o menino chega em Siquém, não encontra gado, não encontra ovelha, não encontra ninguém. Então, para piorar, a Bíblia diz que ele começou a vagar, ele se perdeu. Agora imagina, quando a Bíblia fala, ou quando o termo perdido entra em evidência, quer dizer que nem para voltar você sabe mais. Você se perdeu, não sabe ir e não sabe mais voltar. A Bíblia diz que ele ficou vagueando, andando em Siquém, sem saber para onde ir, sem saber para onde voltar. O plano de Jacó tinha começo, meio e fim, mas o plano de Deus era maior. Então o plano de Deus suprime o plano do homem. No plano do homem você pode até ter saúde, mas se perde. No plano de Deus você pode só dar um caco, mas Deus controla e você não se perde. O menino se perdeu, não sabia para onde ir nem como voltar, e o final era morrer. Aí é aqui que a Bíblia diz que do nada aparece um homem. Diga para quem está ao seu lado: um homem no caminho. Aleluia. Sabe o que é que eu acho lindo? É que esse homem não tem nome, não tem genealogia, não tem endereço. Esse homem não tem YouTube. Esse homem não tem mídia. Eita glória! Aparece um homem no caminho. O menino estava perdido.
Eita glória. No plano de Jacó ele ia morrer. Do nada aparece um homem. Aleluia. E o homem grita: o que busca? Eu busco meus irmãos. Papai disse que eles estavam aqui, mas eu já rodei tudo e não encontro. Aí o homem diz: eu ouvi eles dizer que iam para Dotã. Oh, glória. Aparece um homem com uma nova rota. Aleluia. Uma nova trajetória. O plano de Jacó era até Siquém. Aparece um homem sem nome. Glória a Deus. E lhe dá a direção. Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo em meio a uma geração de micro-ondas, que tudo tem que ser rápido. Deus esperou o menino se perder. Não era mais fácil aquele homem aparecer enquanto o menino sabia onde estava. Então Deus esperou ele se perder. E aparece um anônimo. Muitas vezes a gente espera a resposta de quem é famoso. Muitas vezes a gente acredita na profecia de quem tem nome. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus surpreende. É verdade. Aleluia. A chave de nos achar está na mão de quem a gente nem nome sabe. Às vezes a chave da nossa vitória, por muitas vezes na Bíblia, você vai dizer fulano, fulano, fulano. São pessoas que não têm nome, mas Deus entregou a chave na mão dele. Talvez do teu lado aí tem um anônimo que nem história tem, mas o segredo está com ele. Que procura, que busca. Eu ouvi eles dizer que iam para Dotã. Olha como Deus faz. A rota de Deus era de Hebrom para o Egito. A rota de Jacó era de Hebrom a Siquém. Quando o menino chega em Siquém, se perde. E aparece esse homem e diz: eu ouvi dizer que eles iam a Dotã. Por que Dotã? Dotã fica a 17 quilômetros distante de Siquém. Aparentemente perto. Só que Siquém era a rota final. Mas em Siquém o menino ia morrer. O projeto ia acabar. Porque Siquém não era a rota para o Egito, mas Dotã era. Porque Dotã era centro de abastecimento de água. Então por isso que em Dotã era a rota de todos os caravaneiros, de todos os mercadejantes que saía para o Egito, que entrava em Egito. Então em Siquém não passava caravana, mas em Dotã passava. No plano de Jacó não tinha agravante, mas no plano de Deus ele precisa chegar no Egito. E em Siquém ele não chega. Vou mandar para Dotã, vou fechar a porta, vou deixar ele se perder, mas ele chega em Dotã. O menino faz a volta e segue o conselho do anônimo. Vai para Dotã. Quando aparece no alto, os irmãos já veem. Eita glória. Por isso que Dotã tinha cisterna, porque era centro de abastecimento. Os irmãos de baixo já dizem: lá vem, já vem o sonhador. Aleluia. Já vem o projeto. Fizeram o traçado, vamos matar. Glória. Dá para conjecturar, quando ele vislumbra que vê o rebanho, vê os irmãos, ele vibra para quem estava perdido. Ele não sabia o que o esperava. Gente,
Quando ele chega em Dotã, o plano já estava feito. Se nós observarmos, Rúben era o primogênito. E o primogênito era quem tinha direito de decisões. Quando Rúben ouviu aquilo dos 9, se desesperou. E disse: nós não vamos matar ninguém. Ele percebeu que era quase que impossível. Então ele planejou, ele fez um traçado. Vamos jogá-lo nesta cova, mas não pode matá-lo. A Bíblia diz que Rúben, como primogênito, queria, no final da tarde, liberar o menino e mandá-lo de volta. Mas se você é um projeto de Deus e precisa chegar onde tem que chegar para a glória dele, filho. Aleluia. Mesmo que a rota seja difícil. Meu Deus. Mas você vai chegar. Rúben tentou livrar o menino, mas não conseguiu. Era desobediência, era mesmo que desobedeceu o pai, desobedeceu o primogênito, na ausência do pai. Eu lembro-me, eu hoje estou aqui sendo apresentado com toda a honra por homem e homens estimados. Mas chegou dias na minha vida que Deus me levou a um patamar de empregabilidade muito bom, onde famílias dependiam de minha assinatura para ter ingresso no quadro de colaboradores da minha empresa. E cerca de 400 a 500 famílias dependiam de mim para entrar ou para sair. Crente, agora bem empregado, depois que aceitei Jesus, ganhando bem, carro novo na garagem, crédito no comércio, e um dia sentado na escrivania do birô da empresa, fazendo a mensagem para a noite, a voz de Deus disse: vai começar. Eu vou cumprir o que eu te disse. E eu disse: agora é que vai ser bom. Aleluia. Bem empregado. Aí Deus começou a trabalhar na minha rota, me colocar na rota. Veio uma enfermidade no joelho, me afastei da empresa em 2008. Os patrões não me ligavam, o salário desceu, perdi o carro, o banco tomou. Às vezes eu chegava em casa, a mulher dizia: não tenho o que comer. Meu Deus. Vai no supermercado, o cartão já estourou. O meu pastor um dia me chamou: Bento, está acontecendo alguma coisa. Acostumado a chegar na igreja, pastoreava a maior igreja. Quando o farol apontava, os obreiros abriam o portão, botavam o carro na garagem da igreja. Agora as irmãs no circo de oração via eu descer de ônibus, mas não perdi o culto. Cruzava a pista, as irmãs choravam. O meu pastor disse: Bento, eu quero te ajudar. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus disse que não é para eu meter a mão. Pergunta para quem está ao teu lado: tu é um projeto de Deus? Se não passou por Dotã, vai chegar, meu filho. O Dotã pode até ser difícil, mas é rota. Vieram me dizer: Geno, do jeito que vai, tu vai perder até a mulher, só é o que resta. Quando ele chega em Dotã, Rúben quis livrar, mas não conseguiu. Quando ele chega em Dotã, quiseram matar. Não vamos matar, coloca na cisterna.
Vamos esperar a hora de matar. Não importa. Se der um projeto de avivamento, ninguém vai. Pode até tentar, pode até jogar no buraco, pode até planejar. Vai acabar, vamos caluniar, vamos destruir o nome dele. Pode até tentar, mas não vai conseguir, porque você vai ter que chegar onde Deus determinou. Vai ficar o couro, pode arrancar o cabelo, pode arrancar a orelha, mas você chega lá. Você chega, porque é um projeto de avivamento. Seja o fogo faz. Para que eu seja aplicado. Aplicado aí eu vou fazer. Aplicado eu fiz sobre o entrei para qualquer tchau. Aplicado que eu sobre aí eu tentei qual é play. Essa aqui eu faço. Deus está enviando uma língua diferenciada. O Espírito Santo está falando a esta igreja. O Espírito Santo está falando a vidas de forma direta ao coração. Não fui eu que vos tirei. Não sou eu que nos momentos difíceis os carrego em meu colo. Para que há dúvidas? Para que há dúvidas? Esqueceste que fui eu que determinei. Esta noite eu estou palminando o piso deste santuário para restaurar sonhos e projetos, porque a promessa que eu fiz está de pé e ninguém vai invalidar. Para que saiba que eu tenho urgência em cumprir, eu estou renovando a promessa que eu fiz, eu estou renovando a palavra que eu disse. Então receba o renovo da minha parte, assim diz o Senhor desta noite. Eu elimino a quem se opor. Eu tirarei do cargo a quem se opor. Colocarei quem ninguém espera que eu coloque. Mas para fazer o que eu determinei, o que eu cumpri, por amor a vós, eu faço. A minha glória está restaurando vidas nesta noite. A minha unção está restaurando sonhos e projetos. E a minha presença está invadindo vidas. Diz o Senhor, agora, agora, agora.
só estou aqui porque eu encontrei aquele homem. Diga para quem está ao teu lado: Dotan. Diga: Dotan. Pode até parecer que é o fim, mas está na rota. Está na rota. Pisar que vai ter sorteio aí. Joga na cisterna. Tira tudo. E o projeto no fim dizia: matar. Mas o projeto de Deus não morre, Dotan. Dotan é a rota. Você vai ter que passar por lá. Porque Siquém não chegava no Egito, mas Dotan chegava. Por quê? As caravanas não passavam em Siquém, passavam em Dotan. Aí, como não conseguiram matar, aí já vem caravana. Aí disseram: já que a gente não pode matar, vamos vendê-lo como escravo. Era um adolescente, era um jovem. Cadê os adolescentes? Cadê os jovens da igreja? Vamos vendê-lo. Aleluia! E venderam. Quando Rubem chegou, desesperado, que vai abrir a cisterna para tirar o menino, a cisterna estava vazia. A Bíblia diz que ele se desespera, mas não podia fazer mais nada. O que vocês fizeram? Vendemos. Ele foi para onde? Não sabemos. Vendemos. Para onde ia a caravana? Diga de novo: para onde ia a caravana? Aonde Deus estava esperando o menino? A Bíblia, a partir daqui, vai dizer que onde ele chegava, quando chegou na casa de Potifar, a Bíblia diz: onde ele botava a mão, prosperava. E Deus era com ele. Vai para a casa de Potifar, onde botava a mão, prosperava. Vai para o campo, aonde botava a mão, prosperava. Joga na cadeia, a cadeia prosperava e Deus era com ele. Chega no palácio, botou a mão, o palácio prosperou e Deus era com ele. A notícia se espalha. A Bíblia diz que aquele rapaz se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Era como você hoje ser um vice-presidente dos Estados Unidos da América. Depois de Faraó, só ele mandava. Mas não estava na roda. Agora ele lembra do homem. Tem coisas que parecem ser ruins, mas não é. Tem coisas que acontecem na vida do crente que a gente lamenta o tempo todo. Mas é porque Deus já vê lá na frente. Deus quer saber quem você é. A notícia se espalha e a fome vem. A Bíblia diz que a fome se alastra por todo mundo.
Mas Deus tinha um plano de avivamento para os seus. Quando ninguém espera, quem chega no Egito? Não foram 11, foram 10. Os 10 que compareceram, que estavam em Dotã, tiveram que ir para o Egito. Porque o projeto de Deus, vocês vão ter que se inclinar. Vocês vão ter que ver quem sou eu. Primeira vez não dá a conhecer. Segunda vez, muito menos. Mas chegou a hora que não deu para esconder mais. Meus irmãos, eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Não perturbe o coração de vocês. Aleluia. E não tenha medo de mim, porque eu sei que foi Deus que me enviou na frente para preservar a vossa vida. Tem como você olhar para quem está ao seu lado e dizer: olhe bem para mim, grave bem o meu rosto, vai chegar a hora. Vocês já ouviram, mas eu vou falar para testificar pessoalmente. Quando Deus me chamou, gente, foi de dentro do canavial, sem nome, sem probabilidade. Quando Deus me disse: o mundo vai ouvir falar o teu nome, o Brasil vai ser pequeno para você pregar. Com 3 dias depois, um grupo de amigos foi da igreja, da minha casa, e disse: Bento, a gente sabe que tu é crente, mas tu só tem 1 ano e meio de crente, chegasse agora, não conhece o processo. A gente veio te dar alguns conselhos. Quais? Esquece aquele culto de domingo que o profeta te falou aqui. Mas como? Ele errou, Bento, não era para você aquela palavra. Mas por que? É impossível acontecer. Pois não, digo, vocês não dizem que o Deus que a gente serve é Deus. Mas é impossível, Bento. Você tem 3 defeitos que não vão te aceitar. Quais? Tu é pobre, analfabeto, e para piorar você é preto. E sabe o que é o pior, filho? É que quando você olha e sabe que eles têm razão. Aí eu disse: tá bom. Achei a cabeça e disse: nunca mais eu vou voltar para uma igreja. Mas como eu tinha o hábito de orar todos os dias na igreja, antes ou depois do trabalho, aí naquele próximo dia eu estava de folga, aí disse: eu vou orar. Me despedi para nunca mais voltar. 8 horas da manhã eu fui para a igreja orar. A pressão. Dobrei os joelhos para me despedir e desisti. Quando deu 8h30 eu quis me levantar, não consegui mais. Porque tem hora, gente, que em Dotã a gente sofre tanto que a gente quer desistir. Por isso que eu disse que não estou pregando para super crentes. Mas tem hora que não dá para desistir mais, porque Deus não desiste mais de nós. Eu queria desistir, mas Deus não queria desistir mais de mim. É aqui que eu entendo que Jeremias lamentou. Jeremias chegou ao patamar da vida que queria parar, porque quando Deus o chamou, ele disse: Senhor, eu não tenho capacidade. E Deus disse: eu não conto com a sua capacidade. Eu não sei falar, não interessa. Aonde eu mandar você ir, você vai.
Só que quando ele foi com o processo, ele percebeu que se tornou uma prova, porque ninguém acreditava nele, começou a sofrer, a palavra que ele pregava parecia que batia e voltava. Aí quando chega no capítulo 20, ele não aguentou a pressão e disse: Senhor, o Senhor me enganou. Tem hora que a gente pensa que Deus nos enganou. A situação da caverna em Dotã, o que você pensaria? O Senhor me iludiu. Iludir quer dizer me enganou. O Senhor me persuadiu. Eu disse ao Senhor que eu não queria, mas o Senhor foi mais forte do que eu e me venceu. Agora a tua palavra tornou vergonha na minha boca. Eu falo, ninguém quer ouvir. E é pior, agora eu quero desistir e não estou conseguindo mais, porque quando eu penso em parar, a tua palavra queima como fogo dentro dos meus ossos. Diga para quem está ao seu lado: não dá para voltar mais não, meu filho.